Agradecemos a presença de todos. Alguns ainda estão chegando, né? Mesmo em São Bernardo tem trânsito, né? Não é só São Paulo. E, de qualquer maneira, a gente tem a primeira palestra do professor Leandro, na sequência, a palestra do professor Luiz Jurandir. E o roteiro é que a gente, então, possa ouvir as palestras primeiro e, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas. Cada palestra vai ter uma duração de aproximadamente 30 minutos. Depois a gente abre até 4 perguntas por palestrante. E ainda na sequência, a gente convida vocês a tomar o último café da noite, né? E o último pão de queijo da noite. A gente pode voltar para a sala para conversar, trocar informações. Eu fui convidado pelo professor Fábio, nosso pró-reitor que está aqui, para ser mediador, né? Acho que não vai sair nenhuma briga aqui, né? É só um mediador acadêmico, no bom sentido. E eu vou falar um pouquinho sobre o professor Leandro. A palestra dele é sobre indicadores de gestão contemporânea e ROI de comunicação. O professor Leandro é graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, especialista em teorias e práticas da comunicação pela Faculdade Casper Libero, é mestre e pesquisador pela Escola de Comunicações e Artes da USP e é doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. É pesquisador do Centro de Pesquisa Atopus da USP, que estuda impactos das tecnologias digitais, e do CEACOM, que é o Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing, ambos da ECA USP. É professor no programa de pós-graduação Lato Sensu da ECA USP, da Universidade Mackenzie e, para nossa alegria, é o mais recém-contratado da Universidade Metodista para o nosso curso de graduação em produção multimídia. A segunda palestra do professor Luiz Jurandir Simões de Araújo vai abranger métricas no cotidiano do executivo, como ler e incorporar as decisões. O professor Luiz Jurandir é consultor de investimento e sócio da QTK, professor, pesquisador e palestrante de precificação de risco e finanças do mestrado na UMESP e de graduação na FEA USP. Desde 1995, atua no mercado financeiro em precificação de risco e análise de investimento. Então, passando à parte mais importante do evento, que é a própria palestra, convidamos, então, o professor Leandro Yanaz. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, essa introdução e também ao convite de poder estar aqui, a honra, né, de poder estar aqui com vocês. É sempre uma alegria muito grande, um prazer, né, acho que para todo professor poder... melhor? Melhor. É sempre uma grande alegria, né, para todo professor poder compartilhar um pouco do que vem pesquisando, como vem atuando aí. E estou aqui com muito prazer, né, de poder estar compartilhando um pouquinho das nossas pesquisas com vocês. Então, queria agradecer a oportunidade, né, e a minha fala hoje, né, na verdade, a gente tem meia hora aí de conversa, é quer dizer, não é bem só, mas é para explicar um pouco como é a nossa visão em termos da gestão de comunicação, né, uma visão contemporânea, com indicadores, onde cada vez mais a comunicação tem que ser estratégica e não instrumental. Ela não é simplesmente uma prestadora de serviço interna das organizações, mas ela tem que ter um papel fundamental na estratégia, no desenvolvimento de planos e que vai dar sequência a todas as ações da organização. Então, é muito importante que os profissionais de comunicação, né, sejam qualificados não simplesmente como prestadores de serviço interno, né, mas, de fato, sejam cada vez mais atuadores na elaboração de planos estratégicos, né? Então, no primeiro slide, a gente tem algumas constatações, peço desculpas aí pelo tamanho, acabou ficando meio pequeno, né? Mas algumas constatações que surgiram mediante uma pesquisa que o CEACOM fez, né? Eu acho que se der o full screen, melhora um pouco. Melhorou muito pouco, né? Peço desculpas aí pelo excesso de letras, mas aqui são algumas constatações que nós tivemos a partir de uma pesquisa em que a gente pegou no ranking das 50 maiores e melhores, e o professor Kleber é um dos que encabeçou essa pesquisa, junto com o professor Mitsuru lá da ECA. Então, a gente foi visitar as 50 maiores empresas aí, né? O CEACOM acabou
conseguindo vários relatos do profissional de comunicação, mas também de profissionais, clientes internos, né, das empresas, então, setor de RH, setor de venda, setor de finanças, como eles enxergam um profissional de comunicação nessas organizações, né? E aí a gente constatou algumas questões bem interessantes, como, por exemplo, a comunicação é vista como uma ferramenta. Ela é simplesmente fazer o folheto, preparar o evento, né, faz tal publicidade para o produto que eu vou lançar. Né, ela acaba sendo uma prestadora de serviço interno de uma forma muito instrumental. Também ela é acionada em momentos de crise, né, então a gente não está conseguindo bater as metas de venda. Vamos acionar a comunicação para, né, ter uma abordagem mais persuasiva e conseguir aumentar a nossa venda. Então, essa é uma visão que os clientes internos da organização têm. Também é feito um faturamento X para a comunicação mediante o histórico da organização. Mais do que simplesmente pensar em estratégias de como alavancar o valor da imagem, né, da marca e tudo mais, é feito assim, ano passado a gente deu X, vamos aumentar mais 0,1%? Né, e fica assim, né, fica numa coisa bastante experimental, né, sem, de fato, ter a estratégia ali. Também a gente fala de comunicação integrada, mas dentro das empresas ainda é muito departamentalizada a comunicação. Né? Então, por exemplo, a comunicação interna fica em RH, comunicação mercadológica fica com marketing, comunicação administrativa, né, talvez fique com RH também. Então, fica muito departamentalizado e acaba não tendo, de fato, o que a gente chama de comunicação integrada. Né? Então, a nossa grande conclusão em relação à comunicação hoje, no Brasil, no contexto brasileiro, é que ela é uma ferramenta, não é estratégica. Ela é uma ferramenta dentro das organizações, é visto como ferramenta. Então, com isso, obrigado, a gente lançou alguns pressupostos, né, de como a comunicação tem que evoluir, né, como o profissional de comunicação tem que se qualificar para deixar de ter esse viés ferramental e ser, de fato, estratégico. Né? Então, o profissional de comunicação realmente precisa ter um papel de decisão dentro da organização. Né? Então, ele tem que ser visto como essencial dentro das organizações, né? Não simplesmente só para vender ou bater metas, mas, de fato, né, a comunicação integrada precisa ser vista como essencial, né? Uma comunicação que integre comunicação interna, comunicação administrativa, mercadológica, institucional, né, que tenha coesão na sua mensagem. Ela tem que ser vista como um facilitador de relações com o público externo e interno também, né, mais do que simplesmente tornar comum algumas mensagens, ela facilita relacionamento. E hoje, na comunicação digital, isso é essencial. Né? Cada vez mais, quando a gente fala de mídias sociais e tudo mais, o papel da comunicação é estabelecer relacionamentos. Né? Não simplesmente passar uma mensagem que a empresa quer falar, mas é escutar o seu cliente, é escutar os seus colaboradores. Isso é comunicação integrada e isso é comunicação estratégica. Né? Por isso, a questão da integração, né, da comunicação, e ela precisa cada vez mais se profissionalizar no sentido de se valer ou se embasar em técnicas de mensuração. Aí sim, né, uma parte mais instrumental, que é como vou comprovar o valor do que estamos fazendo como profissionais. Né? Quais são o que a gente chama de ROI, né, o retorno sobre o investimento em comunicação, que é o santo grau das empresas. Né, a gente tem sido procurado aí, por várias empresas para consultoria por conta de estar investigando a questão do ROI. Né, e, então, acho que isso é um dos grandes pressupostos. Né? O ROI, na verdade, é uma consequência de uma mensuração de vários aspectos na comunicação, né, que, então, de fato, vai entregar para a diretoria relatórios ou dados mostrando o valor da comunicação para a organização. Então, esse é o nosso desafio. Bom, então está aí o nosso desafio, né? Acho que desafio de todos os cursos de Lato Sensu, mas especificamente aqui, né, acho que a gente tem que entender cada vez mais que ROI é mais do que uma metodologia, ela tem que ser colocada na prática. A gente está há 5 anos prestando consultoria para a Petrobras, dentro de um sistema chamado Metricon, que é Métricas da Comunicação, foi desenvolvido em conjunto com a nossa consultoria, e ela tenta mensurar, tenta transformar em objetivo algumas sensações que são subjetivas. Né? Por exemplo, por que patrocinar tal filme em vez de tal teatro? Aí a gente tenta, traçando pesos e notas, né, chegar a alguns números objetivos, falando, olha, esse filme tem muito mais a ver com os nossos objetivos comunicacionais do que aquele teatro. Ou, em outro momento, Fórmula 1 tem muito mais a ver, né, com os eixos conceituais da Petrobras do que tal ação institucional. Né? Então, a gente montou um sistema, né, de fato, computacional, né, com um banco de dados e tudo mais, em que
você consegue pôr na prática o que a gente ensina aqui na teoria, né? Então, é muito legal ver, né, a nossa pesquisa sendo aplicada. É muito importante também que a comunicação seja vista, né, através dos seus monitoramentos, como algo estratégico para a organização. Então, com dados, né, do ROI, ou, quer dizer, o ROI como consequência desses vários dados que você acaba trabalhando na mensuração, você acaba entendendo a comunicação como estratégica. Por quê? Você está mostrando para a sua organização o efeito, né, de uma causa que é a comunicação. Você consegue mensurar, né, objetivamente, mostrar números para o setor de finanças, para a diretoria que quer ver números, né, o quanto a comunicação contribuiu, de fato, para as metas de venda, também para a questão institucional, né, o valor da marca e tudo mais. Com tudo isso, né, com todas essas preliminares, a gente foi buscar na bibliografia algumas epígrafes, né, algumas palavras de efeito que nos ajudam a embasar como a gente entende que tem que ser essas novas formas de mensuração da comunicação, como tem que ser o ROI. Né? Então, algumas frases de efeito, por favor. Por exemplo, o Peter Drucker fala: "If you can't measure you can manage it", ou seja, se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. Acho que faz sentido, né? Se a gente não tem números, se a gente não consegue comprovar dados, fica sempre no achismo, como que você vai gerenciar uma coisa dessa? Né? Então, a gente parte do pressuposto que precisa de pesquisas de mercado, precisa fazer grupos de foco e diversas outras metodologias para compreender, né, como funciona a comunicação no mercado, o impacto da comunicação no mercado. Eu já vou meio que traduzindo aqui, né? Mas outra frase que a gente entende que faz todo sentido metade do dinheiro que eu gasto em publicidade é perdido, é jogar no lixo. O problema é que eu não sei qual que é a metade. Ou seja, né, as empresas investem em comunicação, né, e o John Wanamaker, da Lojas Macy's, vai falar que metade desse dinheiro não está tendo retorno nenhum. O problema é saber qual metade que não está tendo retorno, como filtrar essa metade. Né? Que se tornou a nossa filosofia na mensuração melhor estar vagamente correto do que precisamente errado. Né? Ou seja, tentar tornar objetivo que é subjetivo vai ter algum certo trabalho e vai ter um certo erro, talvez, no começo. Mas é melhor estar vagamente correto do que totalmente errado, né? Do que não mensurar ou do que achar que não existem pesos e medidas para tentar objetivar o que é subjetivo. Então, a comunicação tem que partir desse pressuposto, né? Tentar tornar o objetivo que é subjetivo. Vai ter erros no meio do caminho? Sim, sem dúvida. Com a série histórica, você vai afinando seu chute, na verdade. Né? Essa é a ideia. Né? A gente está na Petrobras há 5, 6 anos justamente por isso, porque está afinando o chute. A gente está cada vez mais perto do gol. Cada vez mais dentro da grande área, talvez. Depois de 5 anos, acho que dá para falar que está na grande área. Né? Antes, a gente começou lá na defesa. Né? Então, o chute vai se afinando. Fora isso, a nossa metodologia prevê que você, como gestor de comunicação, também vai melhorando suas pesquisas, você vai focando suas pesquisas de mercado para alimentar o sistema de mensuração. Né? E aí, para reforçar o que eu estou falando, né, o Russell vai falar: embora possa parecer um paradoxo, toda a ciência exata se baseia na ideia da aproximação. Se um homem lhe afirmar que conhece algo exatamente, você pode ter certeza ao inferir que está falando com um homem inexato. Né? Quem acha que está certo é meio problemático. Né? Então, essa é a ideia, porque né, a contabilidade é uma aproximação, depreciação de um computador. Como você vai medir isso? Por aproximação. Né? A comunicação também tem que partir desse pressuposto. Como eu disse para vocês, né, vai ter uma maturidade com a série histórica, né? Você vai ganhando uma gestão cada vez mais madura conforme você faz pesquisas que foquem no que você precisa. Então, são com essas epígrafes, né, de efeito, frases de efeito, né, como todo bom marqueteiro, a gente precisa de algumas frases de efeito, que a gente acaba mostrando a nossa metodologia, que é o que eu quero passar muito brevemente, né, para vocês nesse momento. Por favor. Então, hoje a nossa conversa é, né, tentar entender cada vez mais esse papel estratégico da comunicação dentro das empresas, né? Entender que a comunicação é um processo, né? Entender todos os seus processos, avaliar a integração das diferentes ações de comunicação, quais são as medidas que você pode ter na sua organização hoje,
Saído daqui, que medidas eu já posso pensar, né, que posso implementar na minha empresa, né, mesmo que talvez falte, como eu disse para vocês, seja um primeiro chute, né, mas vamos chutar lá da defesa primeiro, começar o goleiro chutando, né? Acho que é muito importante começar a partir daí que você vai articular toda a sua estratégia a partir de então, né? Então, algumas dicas, né, alguns parâmetros, algumas premissas de mensuração, né, que a gente vai estar apresentando aqui. Falar também que a comunicação não é uma coisa isolada, né? A gente vive numa empresa que tem o seu contexto e vive num mercado que tem o seu contexto. Então, é muito importante a gente entender que a comunicação é impactada diretamente por esse contexto, né? Crise e tudo mais, né? Que a gente vai falar mais para frente. E muito importante, sistematizar as informações que a gente consegue mensurar da comunicação para que, na série histórica, ela se torne cada vez mais estratégica. A gente amadurecer como gestor de comunicação, como profissional de comunicação, e essa série histórica servir para novas decisões cada vez mais estratégicas, né? Então, você vai ter dados para falar, tal índice me deu baixo, né, nesse evento. O que eu tenho que fazer para melhorar esse índice? Ou é melhor não fazer mais esse evento? Então, você começa a tomar decisões cada vez mais embasadas em dados, né, dados objetivos. Isso é estratégia, né, do que simplesmente tenho X do faturamento para investir em comunicação, vou pôr esse X fazendo uma propaganda na Rede Globo. Será que está valendo a pena? Né? Quais outros dados, além de GRE, né, ou pessoas que tiveram um impacto do anúncio, que a gente pode ter? Né? Então, esse é o nosso desafio. Bom, primeiro desafio é falar um pouco da comunicação. E a comunicação integrada, ela tem o viés administrativo, mercadológico e institucional. Eu até não tenho medo de falar em comunicação integrada aqui perto do professor Kleber, porque ele é o professor especialista nisso, né? Mas na nossa metodologia a gente entende que a comunicação integrada tem esses três pilares, né? E são internos e externos, né? Administrativa, por exemplo, né? Você tem que se comunicar com o seu fornecedor, você tem a parte de saque, né? Tem várias comunicações administrativas que são externas, que não é para o seu público interno, né? Então, como, né, fornecedor, né, mesmo como de saque e tudo mais, reclamações e tudo mais, né, isso faz parte da comunicação administrativa. E muitas vezes fica num setor ali isolado de atendimento ao cliente, né, sem entender que aquilo é comunicação, que aquilo faz parte de uma estratégia mais ampla de uma comunicação integrada. Comunicação institucional, né, o valor da marca, relacionamento com a imprensa, eventos, patrocínios esportivos, culturais, socioambientais. É muito importante também ter isso atrelado à gestão da comunicação. E, logicamente, a mercadológica, né, a mais persuasiva, que vai anunciar o produto, que vai dar bases para falar sobre o produto, né? Então, a comunicação a gente tende nesse viés muito mais amplo do que simplesmente falar da publicidade, né? Então, a gente tem que entender que a assessoria com a imprensa tem que conversar com publicidade, que tem que conversar com patrocínios, né? Que tem que estar associado à comunicação interna, ao jornal interno, né? E a gente vai mostrar algumas metodologias de mensuração que reforçam essa questão. Mas, antes disso, vamos entender um pouco mais a comunicação dentro da organização. A empresa, obviamente, ela tem um fluxo, né, para funcionar. E, por favor, o próximo. Na verdade, o fluxo que o professor Kleber carinhosamente chama de putômetro, né, mas são os inputs, throughputs e outputs, que, na verdade, são os recursos. Inputs, né, são os recursos que a empresa tem que ter, ou levantar, ou investir. E aqui a gente tem recursos financeiros, recursos humanos, materiais, informação, patente, tecnologia, né, recursos humanos mais administrativos, operacionais, fornecedores, né, tudo mais. Tudo isso faz parte de recursos que a empresa precisa investir ou adquirir para que ela comece a funcionar, né? Os throughputs são processos, políticas, clima organizacional, cultura, logística, né? Então, esses recursos que entraram na organização, como eles são trabalhados, são manufaturados ou são integrados, para que, no final, então, a gente possa explorar o mercado dos outputs, que são nada mais do que os 4 Ps, que acho que todo mundo conhece, né? Então, o próprio produto, serviço, o preço, a distribuição e venda, o sistema de vendas, né? Que é a praça, e a própria comunicação administrativa, mercadológica e institucional. Só que a comunicação, hoje, por conta de tecnologias digitais, por conta de cada vez mais uma gestão muito mais aberta, né? Inclusive, as empresas não estão só se competindo pelos outputs, né?
isso que é muito importante a gente entender. A gestão de marketing geralmente fica nos outputs, mas o profissional de marketing precisa entender que a competição não está só nos outputs. Está aí os relatórios de sustentabilidade fazendo competição entre si, índices de satisfação do público interno também fazendo parte de rankings e tudo mais. Cada vez mais a competição das empresas vão para os throughputs e inputs também. Né? Só a gente ver. Né? A gente está aqui para pensar num curso de pós-graduação, para se qualificar, né? E oferecer para a empresa inputs melhores. Né? Então, isso tudo faz parte de uma cultura em que inputs e throughputs se tornam cada vez mais diferenciais. Né? E as empresas vão procurar inputs melhores. Né? Então, por isso que temos a pós como um desafio aí. Então, a gente precisa comunicar tudo isso, como eu disse para vocês, através de relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais para acionistas e tudo mais. Então, a comunicação, por favor, se tornou abrangente. A comunicação, quer dizer, inputs e throughputs passam a ser comunicados também. Não só sobre o seu produto, mas o patrocínio que você faz. Né? Como vocês gerenciam o impacto, qual a sua cultura em relação ao lixo desperdiçado, né, jogado fora. Tudo isso faz parte da comunicação, não mais só os outputs, como classicamente a gente tem. Né? Então, a comunicação se tornou muito maior, né, do que antes, e, nesse sentido, a gente precisa entender melhor como que essa comunicação se dá. Seja ela administrativa, mercadológica ou institucional... Não, pode, obrigado. A gente entende que a comunicação tem 14 objetivos diferentes. Né? Claro que você pode agrupar esses objetivos, né? Pode fazer grandes grupos de objetivos, mas para uma comunicação ser bem feita e criar empatia e engajamento do seu ouvinte, né, porque pode ser interno ou externo, mas, por exemplo, do seu consumidor, você tem esses 14 passos, que é criar atenção, criar consciência, chamar atenção, despertar interesse, levar ao conhecimento, promover a identificação, criar expectativa, desejo, garantir a preferência, porque você vai até aqui, né, o desejo, mas o seu concorrente faz uma outra propaganda, ele vai comprar do concorrente. Né? Então, conseguir a preferência, levar a decisão, aí sim a ação, e não para só no momento da venda. A gente tem que entender que a comunicação tem também o objetivo de conseguir e manter a satisfação, levar a interação cada vez mais, né, no mundo das mídias digitais, né, a interação e fidelização, e, por fim, a disseminação boca a boca. Ou seja, o seu próprio cliente, ou o seu colaborador interno, por exemplo, numa campanha interna, se torna propagador da mensagem. Ele está engajado, né, ele se torna engajado com a sua comunicação, né, com o que você está querendo comunicar, seja um produto novo, seja uma campanha, né, de gestão de crise ou uma coisa assim, e ele não só aceita aquela comunicação, ele tem a ação de comprar a ideia ou comprar o produto, mas também ele se torna propagador dessa comunicação, ele se torna o seu próprio outdoor. Quando você chega aí é que a comunicação funcionou muito bem. Essa é a ideia. E aí, assim, né, a gente não tem muito tempo, mas não é julgamento de valor. Né, quando você vai para uma balada, obviamente, você não tem todos esses objetivos. Você tem já com um desejo, muitas vezes você vai e toma uma ação, no dia seguinte você tem conhecimento consciência do que você fez, né, provavelmente não vai se sentir satisfeito, né, dependendo de como foi, e, se não usou camisinha, vai ter a disseminação indesejada. Né? Então, é muito difícil que isso se torne um relacionamento duradouro. De novo, não é julgamento de valor, né? Cada um faz o que quiser da vida. Né? Mas não é isso que uma empresa quer com o seu cliente ou com o seu colaborador interno. Ela quer a fidelização, né? Ela quer que a comunicação haja para que né, atue de uma forma que integre e que, de fato, crie um consumidor mais engajado com a sua marca. E advogado da sua marca, inclusive. Né? Então, é muito importante a gente entender que, no processo da comunicação organizacional, esses 14 objetivos têm que ser contemplados. Tá? E outra coisa muito importante, né? A relação empresa-mercado, muitas vezes, é o foco da nossa gestão. E tem que ser, de fato, a prioridade. Mas existem outras condicionantes que nos afetam, inclusive afetam a própria comunicação da organização, que é distribuidores, o próprio governo, fornecedores, concorrência, né, órgãos, por exemplo, né, sindicatos e tudo mais. Né, todos esses agentes, que a gente chama de stakeholders, impactam o nosso negócio. E, então, a gente tem que estar em comunicação, em diálogo com eles, inclusive com o concorrente. Monitorando o que eles estão fazendo, sim, muitas vezes propondo parcerias ou, né, para entrar em um certo estado no Brasil, que é tão grande. Né? Então, você tem que ter esse diálogo acontecendo de uma forma sistemática.
Tá? Então, a comunicação, ela se dá com o seu mercado, sim, se dá com o cliente interno, mas a comunicação também é responsável por fazer essa gestão dos diálogos com esses outros stakeholders. Mas, além disso, existem algumas variáveis, por favor, como variáveis econômicas que impactam a comunicação, variáveis socioculturais e ambientais. A mesma peça de comunicação aqui, talvez, quer dizer, com muita probabilidade, não vai funcionar no Japão, que é um outro tipo de cultura. Né? Então, isso impacta a gestão da comunicação. Variáveis tecnológicas. Então, está surgindo hoje vários dispositivos para celular. Com o 3G já surgiu muita coisa. Imagina com 4G, o que vai acontecer quando você pode ter vídeo em tempo real ali, né, com uma velocidade muito grande. E variáveis políticas. Né? Se, dependendo do seu core business, o governo determina tal coisa, vai te afetar. Vai afetar a comunicação, inclusive. Então, você tem que estar, como gestor de comunicação, como profissional de comunicação, em constante monitoramento de todas essas variáveis e em constante monitoramento de todos os stakeholders. Então, a comunicação está crescendo em sua importância dentro da organização. Bom, agora vamos falar um pouco de uma forma um pouco mais prática. O que é, então, como medir essa comunicação que está se complexificando. A gente tem algumas metodologias, mas é muito importante que a gente, primeiro, pense, será que estamos realizando as ações de comunicação que deveriam ter sido implementadas? Isso é eficácia. Será que estamos realizando a comunicação certa? A eficiência. Será que fizemos essa comunicação da maneira certa? São dois parâmetros bem importantes para a gente embasar a nossa estrutura até de análise aqui de ROI. E, por fim, a efetividade. O que a gente determinou como objetivos e metas, lembrando que metas é a quantificação dos objetivos. Então, o objetivo é crescer. Quanto? Em quanto tempo? Isso é meta. Transformar objetivos em metas, em quantificáveis. Alcançamos esses objetivos e metas que previmos? Se não alcançamos, por que não alcançamos? Se passamos, por que passamos? Isso tem que ser sistematizado, isso tem que ser guardado dentro de um sistema para que você continuamente tenha isso como base para suas ações, para tomadas de decisões futuras. Então, a gente elaborou algumas plataformas de mensuração da comunicação, nesse sentido, para entender eficácia, eficiência e efetividade. De novo, como eu disse para vocês, é a tentativa de quantificar, de objetivar o que é subjetivo. A comunicação tem esse teor mais criativo, mais subjetivo, mas como quantificar isso em dados que vão ser levados para a nossa diretoria? Então, a gente criou algumas plataformas, como, por exemplo, a de aderência, que vai ver missões, valores, se estão coerentes com os objetivos comunicacionais da organização, se estão aderentes aos objetivos comunicacionais. Plataforma de custo para público ponderado atingido. Então, a gente já vai falar um pouco disso, mas saber o montante de pessoas que foram atingidas de fato e qual a importância desse público para a nossa organização. Plataforma de eficiência e eficácia, a de efetividade, que é o matching desses pontos. Análise ambiental, como eu disse para vocês, tem que estar monitorando continuamente o que está acontecendo no entorno, porque continuamente tem impactos. Se, por exemplo, mesmo internos, não precisa nem pensar em agentes externos. Se a gente quer lançar um produto, faz a comunicação, mas o sistema de vendas não atende, quer dizer, acaba sendo a gente mediu errado, e ele não atende, isso vai ter um impacto na comunicação negativo, obviamente. Se, no momento que a gente está fazendo uma campanha institucional, o concorrente faz outra campanha muito maior e tudo mais, isso tem impacto também. Então, a gente tem essa análise ambiental, e eu estou me adiantando um pouco, porque eu vou explicar com mais detalhes, mas para justamente entender como essas variáveis afetam a nossa performance. Plataforma de ativação, que é o quanto a nossa comunicação se sinergiza com outras ações de comunicação. Plataforma de integração, como elas se integram em relação aos objetivos da comunicação. E, por fim, o ROI, o famoso ROI, como consequência desses monitoramentos anteriores. E a gente faz essa medição em dois momentos. No momento de análise, ou seja, a gente está planejando as ações de comunicação e a gente analisa se essa comunicação vai ser adequada, se vai atender, ou se não está sendo adequada em alguns desses números que a gente vai mostrar, o que a gente tem que fazer para conseguir um melhor índice de aderência, o que a gente tem que fazer para conseguir um melhor índice de eficácia e eficiência. Então, a gente já faz uma análise prévia para falar, esse projeto tem o potencial de atingir tantas pessoas. Isso não é muito? Será que isso não é muito pouco perto do que a gente está investindo? O que a gente pode fazer para melhorar, então, a qualificação das pessoas ou o número de pessoas que vão? Então, a comunicação se torna estratégica, porque ela está se baseando em dados objetivos. E o momento da avaliação, que é posterior à ação, para saber, de fato, o que aconteceu, quantas pessoas foram atingidas, se atingiu os objetivos, se foi bem feito. E a gente faz, então, a comparação do analisado com o avaliado. Isso vai dar a efetividade.
Bom, aderência, a gente tem objetivos mercadológicos, objetivos institucionais, né? Então, quais são essas diretrizes, né? Que é o que a gente chama de PAC, né? PIC, Plano Integrado da Comunicação. O que a gente quer com a nossa comunicação reforçada da nossa empresa, né? Qual é a imagem corporativa que a gente quer ter para a nossa empresa. O próximo é o público ponderado, né? Em que a gente não só quantifica as pessoas atingidas, mas qualifica também de uma forma de ponderação. A gente considera como aquele brasileiro sentado na TV assistindo o nosso anúncio. Mas e se o presidente, sei lá, o Lula, por exemplo, for num evento nosso? Ele vale também? Não, né? Acho que a gente tem que ponderar. Então, assim, não é desqualificar nem qualificar, mas para os objetivos da nossa organização é dar pesos, né, de ponderação para os diferentes públicos, né? Acionista, um evento com acionista, a gente vai gastar 2 milhões no evento para chamar 200 acionistas, né? Quanto a gente gasta num anúncio? Para poder comparar um anúncio televisivo no horário nobre da Globo. Para poder comparar esses dois parâmetros, a gente pondera. Acionista vale, então, 100 mil para mim, para a minha organização? Não sei, depende do tamanho do acionista. Mesma coisa quando você vai monitorar redes sociais, né? Uma coisa é o cara que lê o seu tweet, que é teu seguidor. Ele tem um bom valor. Mas o cara que tem vários seguidores e retuita o que você tweetou, tem que ter outro valor também, né? Então, você começa a ponderar, né? É muito importante ter essa premissa de entender que seu público é diversificado e que você tem que tentar, quanto máximo, classificar esse público e quantificá-lo nessa ponderação. Eficácia e eficiência, então, como eu disse para vocês, para entender se a gente está fazendo a coisa certa, se está fazendo a coisa certa da maneira certa, né? Então, a gente tem todo um cabidal aí de variáveis que têm que ser analisadas. Formato, quantidade de inserções, o período em que foi feita aquela vinculação, por exemplo, né, aquela campanha no Twitter, tem que medir tudo isso, e isso vai se transformar numa interface, né, por favor, na próxima, que é só uma sugestão de interface, mas que você coloca pesos, ou seja, quais são as variáveis mais importantes? Data de veiculação é mais importante do que grau de destaque da exposição? Né? Talvez seja menos importante, talvez o mais importante seja a adequação do texto, né? Então, em 100%, como você dividiria essas variáveis? Isso é atribuir peso, né? É você falar, tudo bem, todas são importantes, mas algumas são mais importantes que a outra. Então, você dá uma quantificação, é tentar tornar, de novo, objetivo que é subjetivo, né? Você pode falar, a adequação do texto é mais importante, mas o quanto é mais importante? Quanto você chuta nesse momento? Depois você faz pesquisas do mercado, você vai perguntar para o seu cliente em grupos de foco, né? Mas nesse primeiro momento, você, como gestor, você tem que ter essa condição de falar, acredito que seja isso. E as notas são dadas por comitê externo, né? Seja grupos de professores e tudo mais. Aqui mais não, acho que foi o mesmo, né? Tá. A de ativação é a capacidade que a nossa ação de comunicação tem para se sinergizar com outras ações de comunicação. Por exemplo, a gente faz um evento. Quanto desse evento a gente está conseguindo alimentar o CRM analítico, né, o Customer Relationship Management da nossa organização? A gente está patrocinando uma ação esportiva. O banco está alimentando o banco de imagens da organização? Então, você tem que fazer e tem que premiar as ações de comunicação que estão se interligando com outras comunicações. Tem que premiar. Está ajudando no jornal interno, está ajudando na comunicação digital, você tem que dar prêmio, quer dizer, tem que dar uma nota mais alta, né? A próxima é de efetividade. É simplesmente o matching, né, de alguns desses índices que a gente falou, o CPM, o CPM-PPA lá, por exemplo, o público ponderado. A gente achou que ia atingir tantas pessoas e atingiu um pouco mais. Então, a gente tem que ser premiado por isso. Atingir um pouco menos. Então, a gente tem que ser penalizado e entender por que a gente atingiu menos, para, na próxima vez que for fazer um planejamento, né, ter essas condicionantes no nosso plano. Então, a gente faz esse matching. O de efetividade, então, um exemplo, né? Então, você faz o matching das notas, tanto da análise quanto da avaliação, né? Todas as métricas que a gente falou. Aqui a gente tem um exemplo também de análise ambiental, em que você vai colocar as variáveis do mercado, as variáveis internas, as variáveis externas que nos afetam, e vai qualificar em muito importante, muito importante ou nada importante, né? Alguma coisa assim, para dar aquele peso, né, para você ver quais são as variáveis que mais importam, e depois também qualificar em sua favorabilidade. A concorrência naquele momento é muito importante para o meu negócio. Eu sou uma empresa pequena, então estou muito vulnerável às ações da concorrência. Mas a ação dela, naquele período, daquela minha campanha de comunicação, foi favorável para mim, ou seja, ela não fez nada? Então, é favorável.
Se ela fez muita coisa, foi desfavorável. Né? E você vai fazendo esses matchings aí, e é um sistema que até montei em PowerPoint, né? Depois a gente pode tentar disponibilizar, e você sai com uma nota para falar o ambiente, né, mercadológico, naquele momento foi favorável para o meu negócio. Ou foi desfavorável. A concorrência entrou forte, as questões políticas me desfavoreceram. Né? Então, você consegue falar. Então, a minha comunicação não pode só ser pensada isolada, ela foi impactada por essas condicionantes. E você pode falar até em termos de porcentagem. Falar, olha, eu pude ser 20% melhor por conta da favorabilidade do mercado. Ou fui 5% pior em atingir pessoas e tudo mais, porque o ambiente mercadológico foi desfavorável. A plataforma de integração, então, também é a sinergia das nossas ações de comunicação mediante, né, os objetivos da comunicação. Então, no próximo exemplo, fica até mais fácil. No próximo slide. Aqueles 14 objetivos a gente listou em alguns grupos. Né, também funciona no PowerPoint, isso aqui funciona. Você vai clicando, ele vai já dando a nota final. Né, e você consegue ver, então, qual foi o seu carro-chefe naquela campanha. Por exemplo, você tem uma campanha com várias mídias. Né, você vai dar pesos para os objetivos daquele momento da sua organização. Então, naquele momento, naquele produto, o meu objetivo maior é levar a ação. O pessoal já tem conhecimento, já tem interesse e tudo mais. Né? Eu quero levar a ação. Então, você vai dar um peso maior, né? Divide esses 5 grupos em 100%, você vai dar, sei lá, se fosse, ia ser 20%, você dá 35%. Né? E aí, quando você clicar, né? Desculpa. Clicar nos anúncios, né? Por exemplo, material impresso. O que material impresso faz no meu planejamento? Cria consciência, atenção, interesse. Ele vai ter uma nota menor. Né? Mas, por exemplo, se ação em pontos de venda, né? Para mim é importante para as ações, e ele vai ter uma pontuação maior. Então, funciona de uma forma bastante sistemática. Bom, falei de várias, assim, muito rapidamente, mas falei de várias metodologias de monitoramento, né? E todas essas metodologias foram implementadas e estão sendo também amadurecidas dentro da Petrobras, dentro da Toyota, né? Agora temos algumas propostas no Banco do Brasil, Embraer também, né? Então a gente entende que é uma coisa que os gestores de comunicação, né, dessas grandes empresas estão aderindo, estão compreendendo que são relevantes para a sua gestão, né? É muito importante que a gente faça esse monitoramento. Análise ambiental, por exemplo, né? É uma coisa que vocês já podem fazer hoje. Sair daqui já, pensar quais são as variáveis que afetam a minha comunicação. Qual é o peso de importância dividido em 100% dessas variáveis? E aí você já tenta qualificar. É um exercício muito importante que você já pode tentar fazer. Né? Passei aqui muito rapidamente, mas com certeza você já tem condições de fazer isso. Né? Então, já se torna bastante interessante. E fazer isso com uma certa frequência, uma vez por mês, uma vez a cada semana, talvez, e criar essa série histórica para entender cada vez mais amadurecer quais são as variáveis que afetam o nosso planejamento. Por favor. Muito importante registrar a série histórica, como eu tenho enfatizado desde o começo, né? Porque esse registro vai te dar cada vez mais a maturidade para falar. Né? Então, tal variável me afeta mais, ou para conseguir mais público ponderado atingido, eu preciso fazer tal coisa, ou as ações de comunicação digital, para ser mais eficientes, eu preciso usar tais palavras-chave e tudo mais para aquele meu objetivo. Então, você começa a criar links, né, para realmente ter tomadas de decisões estratégicas. E, por fim, ele dá essas diretrizes, mas que todo mundo fala de ROI, o que acontece é que esse monitoramento, a gente acredita, né, vai dar o ROI no final, como consequência, não como objetivo. Né? O ROI acaba se tornando uma consequência dessa gestão. Tá? E não simplesmente, quero ROI, como as empresas chegam para a gente no momento de pedir a consultoria. Né? Eles estão famintos para o ROI, mas o ROI tem que ser uma consequência de um planejamento bem feito. Se você não tem planejamento bem feito, se você não tem objetivos e metas bem estruturadas, como que você vai ter o ROI? Como que você vai falar que o retorno foi tal? Né? Você precisa ter esses objetivos e metas bem estruturadas. Então, eu queria agradecer aí, acho que não foi? Bom, não foi, desculpa. Eu acabei não linkando a última página, mas eu queria agradecer a atenção. Desculpa, acho que eu estourei um pouco, né, professor? Peço desculpas aí. E essa é a nossa tentativa de contribuição para a noite de hoje. Claro, eu acho que só vou tentar pôr no último slide que tem os contatos. Peço desculpas, ficou no e-mail, na outra versão, leandro.ianase, como está no folheto de vocês, @metodista.br.
tá? Só leandro.ianazzi@metodista.br. Estamos aí à disposição para conversar, né? E agradecer de novo, né, ao professor Kleber e ao professor Fábio aí pelo convite, né? E acho que é um evento que a gente tem essa oportunidade de expor um pouco o que a gente está fazendo, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E daqui a pouco a gente se encontra no momento de perguntas, né? Obrigado. Então, pessoal, quem foi fazer comunicação porque não tinha matemática, né? Então tem que rever os valores agora. A gente está no outro mundo, né? Em comunicação agora a gente faz um monte de continha, né? É claro que todo mundo entendeu tudo, certo? Todo mundo já sabe fazer tudo, né? Mas aí o professor Leandro gentilmente deixou o e-mail dele e ele responde e-mail. Conheço o Leandro desde que ele nasceu, né? Ele responde e-mail. Só uma curiosidade, eu encontrei recentemente um presidente de uma grande empresa no aeroporto e ele chegou para mim e falou: professor, você dá aula de comunicação integrada, né? Você acredita mesmo que isso é possível? Eu falei: claro que não. Aí ele tomou um susto, né? Ele falou: como não? Mas você não dá aula disso? Eu falei: mas enquanto os presidentes das empresas, como você, não acreditarem, eu também não vou acreditar, né? Porque isso depende, né, de top-down, depende de alguma coisa que vem de cima para baixo, etc. Ok?